Depois de vender minha oficina mecânica por R$ 2 milhões, organizei um churrasco para comemorar minha aposentadoria, sonhando com uma vida tranquila. Mas pouco antes do brinde, vi meu próprio filho colocar algo no meu suco de laranja. Pura traição de sangue. Quando ninguém estava olhando, discretamente troquei os copos com o sogro dele. O que aconteceu com ele em seguida me chocou até a alma. Esta história vai te mostrar como a ganância pode transformar um filho em assassino e como a justiça às vezes vem de onde menos esperamos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? O punho do meu filho Carlos bateu na mesa de madeira da minha oficina com tanta força que fez os documentos da venda saltarem. R$ 50 mil. É isso que eu preciso. E preciso agora. Olhei para cima dos papéis espalhados à minha frente. Minha mão ainda segurando a caneta que acabara de usar para assinar 35 anos da minha vida. A tinta ainda estava fresca no contrato de venda. R$ 2 milhões. Liberdade, aposentadoria, um novo capítulo. Carlos, acabei de vender a oficina. Finalmente posso me aposentar. Perfeito, pai. Seus olhos encontraram os meus diretamente. Algo que não aconteceu durante a demanda de dinheiro de ontem. Estava completamente fora de linha. As palavras de Carlos pareciam ensaiadas, mas soavam sinceras. Seu sucesso deveria ser celebrado, não explorado. Estive sob tremendo estresse com o trabalho, mas isso não é desculpa para meu comportamento com o senhor. Patrícia se aproximou, seu sorriso perfeitamente calibrado. João, Carlos se sentiu péssimo a noite toda sobre como falou com o senhor. Trouxemos um pequeno presente para mostrar nossa apreciação por nos incluir hoje à noite. A caixa embrulhada tinha peso substancial nas minhas mãos. Peso caro, sugerindo seleção atenciosa em vez de compra de culpa de última hora. Construiu algo incrível ao longo de 30 anos. Carlos continuou. Estou orgulhoso de ser seu filho. E deveria ter dito isso primeiro ontem em vez de... Ele gesticulou sem jeito, em vez do que disse. Parado ali na minha porta, cercado pelos sons de amigos celebrando minha conquista, senti as arestas afiadas da mágoa de ontem começando a se suavizar. Talvez Carlos pudesse se separar de qualquer pressão que dirigiu sua demanda desesperada. Talvez relacionamentos familiares pudessem sobreviver ao estresse financeiro. Obrigado por vir. Dei um passo de lado, gesticulando-os para dentro da minha casa transformada. O churrasco está apenas começando. Mário assobiou apreciativamente na montagem elegante. Carlos não estava exagerando sobre sua bela casa. Isso é magnífico. Carlos, você não tem ideia do que esse dinheiro representa. Juntei os contratos de forma protetiva. Esta é minha segurança, minha aposentadoria. Eu ganhei isso, e eu sou seu filho. A voz dele rachou como a de um adolescente, embora tivesse 38 anos. Mereço alguma coisa por todos aqueles anos que o senhor estava trabalhando em vez de ser um pai. A acusação me atingiu como água fria. Patrícia se aproximou, sua voz doce como mel. Talvez pudéssemos discutir isso com mais calma. Carlos só acha que seria maravilhoso se o senhor pudesse nos ajudar a começar. Começar? Carlos estava começando há 15 anos. Empregos diferentes, esquemas diferentes, sempre precisando de dinheiro. E desde que se casou com Patrícia 3 anos atrás, essas necessidades tinham crescido exponencialmente. Venham para o churrasco amanhã à noite. Me levantei guardando os contratos na gaveta da mesa. Tragam os pais da Patrícia. Vamos celebrar direito. Vou explicar meus planos de aposentadoria. Talvez discutir como posso ajudar vocês de forma responsável. Responsável? O riso de Carlos foi amargo. Quer dizer como um empréstimo com juros e condições? Quero dizer como família que se preocupa com o futuro um do outro. Patrícia sussurrou algo no ouvido de Carlos. O rosto dele endureceu. Se não nos ajudar agora, não espere que apareçamos no seu churrasco. Carlos endireitou a camisa com movimentos bruscos e raivosos. E não espere por almoços de domingo ou feriados também. A ameaça pairou no ar como fumaça. Observei meu filho se transformar em alguém que mal reconhecia. Sumiu o menino que costumava sentar no meu colo durante sessões de trabalho noturnas, perguntando sobre negócios e sonhando em se juntar à oficina algum dia. Essa seria sua escolha, não minha. Mantive minha voz firme. O churrasco começa às 7.
Sua decisão. Carlos se virou em direção à porta, depois girou de volta. Seu punho bateu na mesa novamente, mais forte desta vez. Uma xícara de café saltou e derramou sobre relatórios trimestrais. Está cometendo um erro, velho. Somos sua família. Merecemos esse dinheiro mais que qualquer conta poupança. Patrícia colocou a mão no braço dele, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Vamos, querido. Vamos dar tempo para seu pai pensar sobre o que realmente importa. Eles saíram juntos, os ombros de Carlos rígidos de raiva, os saltos de Patrícia batendo contra o piso de madeira. Ouvi suas vozes no corredor, afiadas e urgentes. As palavras de Patrícia eram baixas demais para captar, mas seu tom era claro. Modo de planejamento. A porta da frente bateu forte o suficiente para fazer as janelas tremerem. Através das persianas do escritório, observei Carlos acelerar sua Hilux desnecessariamente alto antes de sair chiando da entrada. Patrícia sentou no banco do passageiro, seu telefone já pressionado contra a orelha. Afundei de volta na cadeira, olhando para a mancha de café se espalhando pelas projeções financeiras que nunca mais precisaria. 30 anos construindo algo significativo. E meu próprio filho via isso como nada mais que um bilhete de loteria com o nome dele. Os contratos pareciam mais pesados quando os puxei novamente. 2 milhões de reais. Mais dinheiro do que jamais sonhei quando era um jovem pai trabalhando neste escritório apertado em casa. Carlos dormindo lá em cima na cama em formato de carro de corrida. Onde foi que errei? Quando meu filho aprendeu a ver família como vantagem em vez de amor, a mancha de café havia atravessado 3 camadas de relatórios quando parei de olhar para ela. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto movia os documentos para um terreno seco. Lá fora, sombras da noite se estendiam pelo gramado onde Carlos costumava jogar bola com o avô. Quando ele se tornou tão mimado, tão calculista. Lembro do Carlos aos 8 anos, orgulhosamente carregando minha maleta do carro ao escritório. Pai, quando eu crescer, quero ajudar o senhor a tocar a oficina. Seu sorriso banguela fazia cada dia de 18 horas valer a pena. Aquele menino teria comemorado a venda, teria feito perguntas atenciosas sobre meus planos de aposentadoria, teria me abraçado antes de qualquer coisa. O telefone tocou. Antônio Silva, meu amigo mais antigo e rival de negócios por 30 anos. João, ouvi as notícias através da rede de contatos. 2 milhões, seu diabo magnífico. O riso de Antônio encheu o escritório. Suponho que está tendo uma celebração amanhã à noite às 7. Você e Conceição podem aparecer? Não perderia por nada neste mundo. Isso pede churrasco de primeira. Churrasco de verdade. Depois de desligar, me senti ligeiramente mais firme. Amigos verdadeiros entendiam a importância deste momento. Eles assistiram à construção da oficina Batista do nada. Sobreviveram aos anos difíceis. Celebraram cada marco. A empresa de buffet atendeu no segundo toque. Eventos elegantes. Aqui é a Sandra. Aqui é João Batista. Preciso de tudo perfeito para o churrasco de amanhã à noite. 50 convidados, aperitivos e jantar. Dinheiro não é problema. Maravilhoso, Sr. João. Já cuidamos de vários dos seus eventos corporativos. Devemos nos preparar para alguma restrição alimentária? Apenas certifiquem-se de que há bastante de tudo. Esta é a celebração mais importante da minha vida. Depois de confirmar os detalhes com Sandra, liguei para o escritório do meu advogado. A venda levaria 30 dias para finalizar completamente. Mas os contratos eram à prova de balas. No dia das crianças, eu estaria oficialmente aposentado e mais rico do que jamais imaginei. A casa parecia diferente sem a energia raivosa de Carlos envenenando o ar. Mais silenciosa, mais como o lar que amei por 25 anos. Caminhei até a cozinha e abri uma garrafa de vinho. Nada sofisticado, apenas algo para marcar o momento apropriadamente. Meu telefone vibrou. Carlos. Deixei tocar. Mais 2 chamadas se seguiram em rápida sucessão. Depois uma mensagem. Pai, precisamos conversar. Isso é importante. Importante para quem? Tudo sempre foi importante para Carlos quando o dinheiro estava envolvido. Suas contas de cartão de crédito, prestações do carro, esquemas de investimento que nunca deram certo. Mas minhas conquistas, meus sonhos, esses nunca pareceram urgentes o suficiente para sua atenção. O vinho tinha gosto melhor que champanhe caro.
Ganhei cada gole através de décadas de decisões cuidadosas e riscos calculados. Carlos queria valsear e reivindicar um prêmio no qual não desempenhou nenhum papel na criação. Outra mensagem chegou. Os pais da Patrícia querem conhecer o senhor antes do churrasco. Podemos passar por volta das 6 da manhã? Olhei para a mensagem por um longo tempo. Mário e Lúcia Santos, professor aposentado e dona de casa de Minas Gerais. Conheci-os 2 vezes, ambas brevemente. Pessoas agradáveis, se um pouco sobrecarregadas pelas ambições da filha. Eles sabiam sobre a demanda de Carlos? Eram parte de qualquer estratégia que Patrícia estava orquestrando? Meu reflexo me encarava de volta da janela da cozinha, parecendo mais velho do que me sentia. 65 anos, finalmente bem-sucedido o suficiente para aproveitar a vida, e meu único filho me via como uma máquina de dinheiro. A garrafa de vinho estava pela metade quando tomei minha decisão. O churrasco de amanhã aconteceria exatamente como planejado. Amigos que genuinamente se importavam com meu sucesso comemorariam comigo. Se Carlos escolhesse ficar longe, isso revelaria tudo o que precisava saber sobre suas prioridades. Apaguei as luzes da cozinha e subi as escadas. No meu quarto, peguei a lista de convidados em que estive trabalhando a semana toda. 28 confirmados até agora. Pessoas que apoiaram a Oficina Batista nos bons e maus momentos. Pessoas que entendiam o que 30 anos de dedicação realmente significavam. O nome de Carlos não estava nessa lista. Não o adicionei porque assumi que família viria automaticamente. Talvez fosse hora de parar de assumir qualquer coisa sobre meu filho. A foto da família parecia mais pesada do que deveria quando a levantei da lareira. Carlos aos 10 anos, sorriso banguela se estendendo de orelha a orelha, parado ao meu lado na cerimônia de inauguração da fita da Oficina Batista, para nosso primeiro prédio de escritório real. Sua pequena mão agarrava a minha maior com confiança absoluta. Adoração de herói brilhando em seus olhos. Me acomodei na poltrona de couro, estudando aquele rosto inocente. Quando a admiração azedou em direito? Quando o amor se transformou em transação? A resposta veio com clareza desconfortável. Patrícia. Não totalmente justo, talvez. Carlos tinha mostrado sinais de inquietação antes de conhecê-la. A rotatividade de empregos, os esquemas de enriquecimento rápido, o distanciamento gradual das tradições familiares. Mas Patrícia cristalizou essas tendências em ambição de arestas afiadas. Lembrei do casamento deles 3 anos atrás. Carlos estava nervoso, mas genuinamente feliz. Patrícia, deslumbrante em seda branca, parecia perfeita para ele. Inteligente, articulada, ambiciosa. Durante a recepção, ela se aproximou de mim com uma taça de champanhe e um sorriso calculista. Espero que saiba como tem sorte de ter Carlos, ela disse. Ele vai realizar coisas incríveis com o apoio certo. O apoio certo. Código para dinheiro, percebi agora. Dentro de 6 meses do casamento, as solicitações financeiras de Carlos dobraram. Apartamento melhor, carro mais novo, oportunidades de investimento que sempre pareciam exigir infusões imediatas de dinheiro. A influência de Patrícia se envolveu ao redor dele como perfume caro, intoxicante e impossível de ignorar. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez atendi sem verificar o identificador de chamadas. Pai. A voz de Carlos não carregava nenhuma das arestas agressivas de hoje. Olha, talvez tenhamos começado com o pé esquerdo mais cedo. Talvez. Estava animado com seu sucesso. Às vezes expresso as coisas mal. Uma pausa. Patrícia acha que todos deveríamos sentar amanhã antes do churrasco. Os pais dela estão dirigindo especificamente para conhecer o senhor direito. Patrícia acha. Não Carlos acha. A distinção importava. Os santos são bem-vindos amanhã à noite, disse cuidadosamente, junto com todos os outros celebrando este marco. Mas, pai, realmente precisamos discutir a situação financeira em particular primeiro, como família. Situação financeira. Como se meu planejamento de aposentadoria fosse de alguma forma a emergência deles. Carlos, não vou discutir dinheiro com você novamente, até você demonstrar algum respeito básico pelo que conquistei. As palavras saíram mais afiadas do que pretendia, mas não as suavizei. Parabéns seria um bom começo. Eu te parabenizei. Não, você exigiu pagamento. Coisas muito diferentes. O silêncio se estendeu entre nós.
Finalmente, Carlos suspirou. Tudo bem. Parabéns por vender a oficina, pai. Estou orgulhoso do que construiu. As palavras soavam ensaiadas, provavelmente treinadas por Patrícia. Mas ouvi algo genuíno por baixo. Talvez um traço do menino que costumava me trazer desenhos de giz de cera de edifícios de escritório. Obrigado. Isso significa mais do que você sabe. Suavizei meu tom ligeiramente. O churrasco começa às 7. Aperitivos na área gourmet. Jantar às 8. Se vistam bem. Isso é importante para mim. Estaremos lá. Outra pausa. Pai, realmente sinto muito pelo que houve mais cedo. A conversa sobre dinheiro. Não foi assim que quis lidar com as coisas. Depois de desligar, me senti cautelosamente otimista. Talvez Carlos pudesse se separar da influência de Patrícia tempo suficiente para celebrar apropriadamente. Talvez os laços familiares pudessem superar a ganância financeira. Caminhei até a cozinha e verifiquei meus preparativos para o churrasco. Sandra, da Eventos Elegantes, confirmou tudo. Bartender, garçons, churrasqueiro, até flores para as mesas. 47 pessoas haviam confirmado presença, mais do que esperava. A adega cedeu tesouros que estava guardando para ocasiões especiais. Um vinho de 1982 do ano que incorporei à Oficina Batista. Champanhe da França, não as coisas nacionais. Hoje pedia o melhor de tudo. No meu escritório, organizei os contratos de venda em uma pasta de couro. Alguns convidados gostariam de ver os documentos reais, entender o escopo do que conquistei. 2 milhões representavam mais que dinheiro. Era a validação de cada risco assumido, cada sacrifício feito. O relógio de pêndulo bateu 9 vezes. Logo precisaria descansar, me preparar para a celebração de amanhã. Mas primeiro, queria saborear este momento de conquista silenciosa. Fora da minha janela, o bairro se acomodava nas rotinas noturnas. Luzes de varanda se acenderam. Telas de televisão brilharam atrás de cortinas. Famílias normais vivendo vidas normais, provavelmente nunca sonhando com o tipo de sucesso que alcancei. No entanto, aqui eu sentava, sozinho com meu triunfo, me perguntando por que a vitória parecia vazia, quando seu único filho a via como oportunidade em vez de conquista. Amanhã contaria a história. Ou Carlos se lembraria de como ser meu filho. Ou eu finalmente entenderia que alguns relacionamentos não podem ser forçados. Os contratos se sentiram quentes sob minhas pontas dos dedos enquanto fechava a pasta. 2 milhões de reais. Liberdade, independência, o poder de escolher quem merecia minha generosidade e quem já havia revelado sua verdadeira natureza. Pela primeira vez em todo o dia, sorri sem reservas. O alarme me acordou às 8 em ponto. Sábado de manhã, luz do sol fluindo através das cortinas do quarto, prometendo o clima perfeito para a celebração desta noite. Meu primeiro pensamento não foi sobre a ligação de desculpas de Carlos. Foi sobre os 27 convidados confirmados que mereciam uma noite inesquecível. Café passando, espalhei minha lista manuscrita pela mesa da cozinha. Flores do Jardim Millfield. Seleção de vinhos da Vinícola Romano. Ostras frescas e queijos importados da Delicatessen Delocqua. Tudo tinha que ser perfeito. O ar matinal estava fresco contra meu rosto enquanto dirigia em direção ao centro. Primeira parada, Vinícola Romano, onde Vicente em pessoa me cumprimentou na porta. Senhor João, ouvi sobre sua grande venda. Parabéns. Seu entusiasmo genuíno me aqueceu mais que o drama familiar de ontem me esfriou. Vicente, preciso de suas melhores garrafas para a celebração de aposentadoria desta noite. Examinei sua sessão premium com novos olhos. Dinheiro não era mais uma restrição. Era uma ferramenta para criar alegria. O preço realmente não é problema. As sobrancelhas de Vicente se ergueram. Meus amigos me apoiaram por 30 anos. Eles merecem champanhe que custa mais que a maioria dos carros. 2 caixas de Dom Perignon, 1996. 4 garrafas de Chateau Margaux, 1995. Vicente carregou meu porta-malas como se estivesse manuseando joias da coroa. 3.000 reais gastos em 20 minutos. E me senti mais leve com cada compra. Delicatessen Delocqua sobrecarregou meus sentidos. Parmesão envelhecido, ervas frescas, salmão defumado arranjado como obra de arte.
O dono, Marcel, pessoalmente selecionou cada item enquanto contava histórias de celebrações famosas que organizou. Aposentadoria após construir um império. Marcel beijou os dedos. Isso pede o melhor de tudo. De volta em casa, encontrei caos controlado. A equipe de buffet de Sandra transformou minha área gourmet em algo de revista. Linhas brancas cobriam mesas que cintilavam com copos de cristal. Iluminação suave se enrolava através de treliças do jardim. O sistema de som tocava samba em volume de conversação. Senhor João, precisamos de sua aprovação no arranjo dos aperitivos. Sara, assistente de Sandra, gesticulou em direção a exibições artísticas de comida que pareciam bonitas demais para comer. Provei tudo. Bolinhos de bacalhau com tempero sutil. Morangos cobertos de chocolate que explodiram com doçura. Cada mordida representava anos de sacrifício finalmente pagando dividendos de puro prazer. Perfeito. Absolutamente perfeito. Minhas mãos permaneceram ocupadas arranjando toques pessoais que a equipe de Sandra não podia fornecer. Fotos da família estrategicamente colocadas onde os convidados pudessem ver minha jornada de jovem pai a empresário bem-sucedido. Os contratos assinados exibidos no meu escritório para qualquer um curioso sobre os termos reais do negócio. A tarde voou em borrão produtivo. Sistema de som testado, verificado. Iluminação ajustada para ambiente da hora dourada, verificado. Banheiro abastecido com sabonete premium e toalhas, verificado. Cada detalhe não importava porque esta noite provou que sucesso significava mais que dinheiro no banco. Às 4 da tarde, fiquei na minha área gourmet, examinando a transformação. Mesas elegantes esperavam conversas animadas. O bar brilhava com destilados premium. Música suave fluía através de alto-falantes escondidos entre flores. Isso era o que 2 milhões de reais podiam comprar. Não apenas segurança financeira, mas o poder de criar beleza, reunir pessoas que importavam, celebrar conquista com estilo e graça. Carlos exigiu 50 mil para dívidas pessoais. Mas isso demonstrava como a riqueza deveria ser usada. Com propósito, com gratidão, com alegria compartilhada entre pessoas que ganharam seu lugar à mesa através de lealdade e afeto genuíno. Verifiquei meu relógio. 3 horas até os primeiros convidados chegarem. Tempo para banho, roupas frescas e preparações finais para a noite que marcaria minha transição de empresário para cavalheiro aposentado. Os contratos ficaram em sua pasta de couro, esperando para serem compartilhados com amigos que entenderiam sua importância. Não como bilhetes de loteria exigindo pagamento imediato, mas como prova de que sonhos perseguidos com determinação poderiam realmente se tornar realidade. O primeiro toque da campainha me encontrou ajustando minha gravata no espelho do corredor. Respiro fundo. Era isso. A celebração que sonhei por anos. Através do vidro fosco, pude ver Antônio e Conceição Silva esperando na varanda. João. O abraço de urso de Antônio quase me levantou do chão. Seu diabo magnífico. Ainda não posso acreditar que conseguiu essa venda. O sorriso caloroso de Conceição carregava 30 anos de amizade. A casa está absolutamente deslumbrante. Você se superou. Guiá-los pela minha casa transformada parecia mostrar uma obra-prima. A área gourmet provocou suspiros de admiração. Luz de velas dançando no cristal. Flores perfumando o ar da noite. Samba fluindo de alto-falantes ocultos. O melhor champanhe de Vicente exige um brinde apropriado mais tarde. Anunciei, gesticulando em direção ao bar onde Dom Perignon esperava em baldes de prata. Em poucos minutos, mais carros encheram minha entrada. Francisco Moreira do banco, ainda afiado aos 72. Doutora Sara Chen, que me manteve saudável através de incontáveis negócios estressantes. Meus vizinhos, os Castells, que assistiram à oficina Batista crescer de startup de garagem a alvo de aquisição. 2 milhões, Francisco assobiou baixo. Lembra quando você não podia se qualificar para uma linha de crédito de 50 mil? Você ganhou cada centavo, Sara acrescentou, aceitando o champanhe do garçom circulante. Aqueles dias de 18 horas finalmente pagaram dividendos. Cada chegada trouxe novas ondas de parabéns. Histórias emergiram. Noites tardias, quando liguei para amigos pedindo conselhos. Celebrações de vitórias menores ao longo do caminho.
Condolências durante anos difíceis quando o sucesso parecia impossível. Os Richardsons de 3 casas adiante se aproximaram com genuíno orgulho de cidade pequena. Sempre soubemos que você faria sucesso, João. Tem sido uma inspiração para nosso bairro. Nossos filhos ainda falam sobre o acampamento de informática que patrocinou na escola deles. Senhora Richardson acrescentou. Nunca esqueceu de retribuir. Esse comentário doeu prazerosamente. Eu retribuí. Bolsas de estudo, programas comunitários, ajuda silenciosa para famílias enfrentando dificuldades. Generosidade real baseada em conexão genuína, não doações exigidas de parentes com direito. Às 6h30, 28 convidados circulavam entre área gourmet e jardim. Conversas fluíam como vinho fino, planos de aposentadoria, sonhos de viagem, estratégias de investimento. Essas pessoas entendiam que riqueza carregava responsabilidade junto com privilégio. O timing da venda foi brilhante, observou Mike Torres, meu ex-advogado. As condições do mercado não poderiam ter sido mais favoráveis. Pura sorte, me esquivei, embora ambos soubéssemos melhor. 30 anos de posicionamento cuidadoso, parcerias estratégicas e riscos calculados criaram a oportunidade que a sorte poderia favorecer. A equipe de catering se movia perfeitamente pela multidão, garantindo que os copos permanecessem cheios e os pratos de aperitivos constantemente reabastecidos. Cada detalhe se encaixou no lugar exatamente como planejado. Era assim que o sucesso deveria ser celebrado, com gratidão, dignidade e pessoas que apoiaram a jornada. Parado perto da fonte do jardim, observando rostos animados brilharem à luz das velas, senti satisfação completa. Amigos verdadeiros apreciavam o esforço sobre direito. Eles celebravam conquista, em vez de exigir participações. Entendiam que respeito era ganho através de caráter, não herdado através do DNA. Conceição Silva se aproximou com olhos conhecedores. Você parece mais feliz do que te vejo há anos, João. A aposentadoria já me cai bem. Levantei meu copo em direção à reunião, cercado por pessoas que mais importam. A magia da noite estava se construindo em direção ao meu brinde planejado. Um momento para reconhecer todos que contribuíram para este sucesso. Mas primeiro, queria saborear esta cena perfeita. Ambiente elegante, conversas significativas, afeto genuíno enchendo o ar como perfume caro. Então, faróis varreram minha entrada. Uma Hilux familiar parou no último espaço de estacionamento. Minha mão apertou a taça de champanhe quando Carlos saiu do lado do motorista, seguido por Patrícia em um vestido preto elegante. Do banco traseiro saíram 2 figuras mais velhas. Os pais dela, vestidos respeitosamente para o que acreditavam ser uma celebração familiar. Com licença, murmurei para Conceição, colocando meu copo com controle cuidadoso. Caminhando em direção à minha porta da frente, captei fragmentos da conversa do churrasco flutuando atrás de mim. Risos calorosos, copos tilintando, os sons confortáveis de celebração genuína. Carlos estava na minha varanda com humildade praticada. Patrícia ao lado dele segurando uma pequena caixa embrulhada. Pai. A voz de Carlos não carregava nenhuma das demandas agressivas de ontem. Devo ao Senhor um pedido de desculpas massivo pelo comportamento de ontem. Mário Santos deu um passo à frente, cabelos prateados e digno em seu melhor terno. João, parabéns pela sua merecida aposentadoria. Carlos nos contou sobre esta celebração maravilhosa. Somos muito gratos por nos incluir, Lúcia acrescentou. Seu calor de avó imediatamente genuíno. O senhor sempre foi generoso com nossa família, mas minha atenção permaneceu fixa em Carlos. Guiando-os em direção à área gourmet, senti otimismo cauteloso substituindo a decepção de ontem. Talvez Carlos tivesse passado a noite refletindo sobre seu comportamento. Talvez Patrícia tivesse aconselhado paciência sobre gratificação imediata. Talvez hoje à noite pudesse fazer a ponte sobre o abismo que ontem abriu. João, suas decorações estão absolutamente deslumbrantes. Os elogios de Patrícia pareciam genuínos enquanto ela examinava mesas iluminadas por velas e arranjos florais. Que maneira incrível de celebrar sua conquista. Meus amigos receberam as chegadas da família com calor típico. Antônio Silva apertou as mãos entusiasticamente com Mário, imediatamente mergulhando em conversas sobre carreiras de ensino.
Conceição envolveu Lúcia em discussão animada sobre técnicas de jardinagem. Pessoal, gostaria que conhecessem meu filho Carlos e sua esposa Patrícia, mais os pais de Patrícia, Mário e Lúcia Santos. A apresentação pareceu natural, curando alguma ferida invisível do confronto de ontem. Carlos se moveu através das apresentações com graça genuína, fazendo perguntas atenciosas sobre minhas amizades e relacionamentos comerciais. Nenhuma menção de dinheiro, nenhuma dica sobre expectativas financeiras. Apenas um filho parecendo orgulhoso das conquistas de seu pai. Seu pai tem sido uma inspiração para toda a nossa comunidade. Senhora Richardson contou a Carlos calorosamente. Nunca esqueceu de ajudar outros, mesmo enquanto construía seu próprio sucesso. Isso soa exatamente como o pai, Carlos respondeu, olhando em minha direção com o que parecia admiração autêntica. Patrícia se posicionou perto do bar, encantando a equipe de catering enquanto oferecia ajuda para refrescar bebidas. Suas habilidades sociais impressionaram até meus amigos mais exigentes. Ela fez perguntas inteligentes sobre planejamento de aposentadoria, mostrou interesse genuíno em histórias familiares, interpretou a nora perfeita e solidária. Devemos adicionar cadeiras para a família, disse a assistente de Sandra, que rapidamente organizou assentos adicionais na mesa principal. A atmosfera do churrasco mudou sutilmente com a inclusão familiar, mais completa de alguma forma, como se a celebração estivesse esperando por essas peças finais. As histórias de ensino de Mário entretiveram o grupo. A sabedoria silenciosa de Lúcia complementou personalidades mais assertivas perfeitamente. Parado de volta perto da fonte do jardim, observei esta cena perfeita se desenrolar. Amigos e família se misturando naturalmente, conversas significativas fluindo entre gerações, minha conquista celebrada por todos que mais importaram. Isto é exatamente o que esperava, murmurei para mim mesmo, observando Carlos rir genuinamente de uma das anedotas comerciais de Antônio. Talvez o conflito de ontem tivesse sido necessário, uma limpeza do ar antes da reconciliação verdadeira. Talvez laços familiares fossem mais fortes que ganância momentânea. Guiar Carlos e sua família em direção à área de assentos principal pareceu completar uma imagem perfeita. Mário se conectou imediatamente com Doutora Chen sobre histórias compartilhadas sobre transições de carreira, enquanto Lúcia encantou os Castells com perguntas sobre seu jardim de rosas. Pai, deveria contar a todos sobre aquele cruzeiro fluvial europeu que está planejando. O entusiasmo de Carlos pareceu genuinamente contagioso enquanto ajudava a refrescar bebidas para convidados próximos. A sugestão despertou interesse imediato. Antônio se inclinou para a frente com seu sorriso característico. João sempre disse que veria as terras altas escocesas quando se aposentasse. Primeira parada depois que a venda finalizar completamente, confirmei, aceitando um copo fresco de suco de laranja de Carlos. Escócia, depois Irlanda. Talvez aventurar na Escandinávia. 30 anos de dias de 12 horas lhe renderam cada milha dessa aventura. Sara acrescentou calorosamente. Patrícia se moveu graciosamente entre grupos de convidados, suas habilidades sociais impressionantes, até para meus amigos mais exigentes. Ela fez perguntas inteligentes sobre meus relacionamentos comerciais, mostrou interesse genuíno em discussões de planejamento de aposentadoria, interpretou o papel perfeito de nora solidária. Sara, João nos contou tanto sobre sua amizade ao longo dos anos. Patrícia disse, se acomodando ao lado da doutora. Carlos e eu nos sentimos tão gratos por fazer parte desta celebração hoje à noite. Celebrações familiares são o melhor tipo, Sara respondeu. É exatamente assim que o sucesso deveria ser honrado, com as pessoas que mais importam. Carlos pegou meu olhar do outro lado da área gourmet e levantou seu copo ligeiramente. Uma saudação de filho para a conquista de seu pai. O gesto apagou sombras restantes do confronto de ontem. Qualquer estresse que dirigiu sua demanda desesperada de dinheiro parecia resolvido através da reconciliação genuína de hoje à noite. Não posso acreditar que quase perdi celebrar esta conquista incrível, Carlos contou a Antônio durante uma conversa sobre estratégia comercial. Meu pai construiu esta empresa absolutamente do nada. Pura determinação e visão. O orgulho em sua voz soou autêntico. Não a bajulação calculada de ontem, mas admiração real pelo que conquistei.
Talvez Patrícia o tivesse ajudado a ganhar perspectiva sobre prioridades familiares versus pressão financeira. Mário levantou sua taça de vinho em minha direção. João, 35 anos ensinando-me mostraram como é a dedicação. Mas construir uma empresa do zero, isso é resistência notável. A parte mais difícil foi acreditar que funcionaria quando todos diziam que consultoria em tecnologia era competitiva demais. Refleti. Persistência paga dividendos, mas leva décadas para ver resultados. Lúcia acenou pensativamente. Patrícia sempre disse que você foi uma inspiração, trabalhando tão duro enquanto criava Carlos sozinho depois que sua esposa faleceu. O comentário tocou algo profundo. Essas pessoas entendiam sacrifício de maneiras que Carlos pareceu esquecer ontem. Hoje à noite parecia validação de que minhas escolhas foram corretas. Família e amigos reconhecendo esforço sobre direito. Esta montagem da área gourmet está absolutamente deslumbrante. Patrícia elogiou, seus olhos examinando o arranjo elegante. Tem gosto tão sofisticado. Tudo parece perfeito de revista. A equipe de catering de Sandra merece o crédito, admiti. Embora eu tenha insistido em toques pessoais, fotos da família, seleção de vinhos, flores da loja favorita de minha mãe. Detalhes importam para ocasiões como esta, Patrícia concordou. Memórias devem ser bonitas. Conforme o crepúsculo se aprofundou, luzes do jardim começaram a piscar como estrelas capturadas. O churrasco alcançou aquele ritmo perfeito onde conversas fluíam naturalmente, risos pontuaram histórias e todos pareciam genuinamente contentes. Isso era exatamente o que visualizei ao planejar a celebração de hoje à noite. Carlos se moveu entre grupos sem esforço, compartilhando histórias sobre minha generosidade ao longo dos anos, expressando gratidão pelas lições aprendidas durante sua infância. O filho que lembrei de tempos mais felizes retornou, substituindo o estranho raivoso de ontem. Seu pai patrocinava acampamentos de informática para crianças carentes todo o verão. Carlos contou aos Richardsons. Ajudei quando era velho o suficiente. Nunca divulgou. Apenas acreditava que educação tecnológica podia mudar vidas. Momentos assim me lembraram por que reconciliação familiar importava mais que dinheiro. Carlos poderia ter sido parte desta história de sucesso o tempo todo se tivesse escolhido paciência sobre gratificação imediata. Meu telefone vibrou insistentemente contra meu peito. O identificador de chamadas mostrava o número do escritório do meu advogado. Provavelmente detalhes finais sobre procedimentos de fechamento de segunda-feira. Pessoal, me desculpem, anunciei, olhando ao redor da cena perfeita do churrasco. Preciso atender esta ligação sobre alguns detalhes de fechamento. Por favor, continuem se divertindo. Caminhando através das portas francesas para minha sala de estar, pressionei o telefone contra meu ouvido enquanto me posicionava junto à janela grande com vista para a área gourmet. O ligante era Harold Peterson, meu advogado de fechamento com perguntas de documentação de última hora. João, desculpe interromper sua celebração, mas o banco do comprador precisa de confirmação sobre o timing da transferência eletrônica. Claro, Harold. Segunda de manhã funciona perfeitamente para a transferência final. Através da janela, pude ver meus convidados continuando suas conversas animadas, o churrasco fluindo lindamente sem mim. A documentação foi arquivada com o Estado e a equipe de transição começa terça. Processo muito suave no geral. Carlos estava envolvendo Antônio e Francisco no que parecia discussão comercial séria, suas mãos gesticulando entusiasticamente. Mesmo desta distância, pude ver o respeito em seus rostos enquanto ele falava sobre o futuro da empresa. Aprecio você lidar com estes detalhes finais pessoalmente, Harold. Esta venda significa tudo para meus planos de aposentadoria. Patrícia se moveu casualmente em direção à área de refrescante de bebidas, parecendo ajudar a manter os deveres de anfitriã que temporariamente abandonei. Tal consideração. Ela estava se provando a nora ideal que esperava que Carlos encontrasse. O comprador está impressionado com sua documentação operacional. Estão confiantes sobre a transição. Algo chamou minha visão periférica. Patrícia parou ao lado da mesa de bebidas, suas costas para a maioria dos convidados. Sua mão se moveu para o bolso, recuperando algo pequeno. Essas são excelentes notícias, Harold.
Minhas palavras morreram quando observei os movimentos de Patrícia mais de perto. Ela segurou algo minúsculo, um pequeno pacote ou envelope, enquanto olhava ao redor para garantir que ninguém estivesse observando. Então, com suavidade praticada, moveu sua mão sobre meu copo de suco de laranja. Minha respiração parou. Um pó fino caiu do pacote na minha bebida. Rápido, deliberado e inconfundível. João, ainda está aí? Estou aqui. Minha voz soou distante mesmo para mim. Patrícia estava mexendo meu copo de suco com uma colher de coquetel, dispersando o que quer que ela tivesse adicionado. Devemos agendar uma ligação final antes da transferência eletrônica na segunda? Patrícia embolsou o pacote vazio e a colher, então se afastou da mesa com a mesma graça casual que se aproximou. Ninguém mais tinha notado. Os convidados permaneceram absorvidos em suas conversas, completamente alheios ao fato de que alguém acabara de envenenar minha bebida. Harold, sinto muito, mas algo urgente surgiu aqui. Minha mão tremia ligeiramente, segurando o telefone. Podemos finalizar tudo primeira coisa segunda de manhã? Claro. Curta sua celebração, João. Você a mereceu. Através da janela, observei Patrícia se juntar novamente ao grupo de conversa principal, seu sorriso brilhante e natural. Ela se posicionou onde podia observar a mesa de bebidas enquanto parecia envolvida com outros convidados. Minha mente acelerou através das implicações. A reconciliação, os pedidos de desculpas, a performance de Nora perfeita, toda a manipulação calculada levando a este momento. Eles não estavam aqui para celebrar meu sucesso. Estavam aqui para garantir que eu não vivesse para aproveitá-lo. Carlos parecia genuinamente inconsciente, ainda envolvido em conversa animada com Antônio. Sua reformação parecia autêntica, o que significava que Patrícia estava operando sem seu conhecimento. Ela usou sua culpa legítima sobre o confronto de ontem como cobertura para seu próprio plano mortal. O copo de suco ficou inocentemente na mesa, indistinguível de qualquer outra bebida no churrasco, mas eu sabia o que continha agora. Um gole seria suficiente. Qualquer veneno que ela usou provavelmente era de ação rápida e projetado para imitar ataque cardíaco ou derrame. Um homem rico de 65 anos celebrando com álcool. Quem questionaria uma emergência médica súbita? Mas ela cometera um erro crítico. Não percebeu que eu estava observando. Respirando fundo, endireitei meus ombros e me preparei para voltar ao churrasco. O jogo mudou completamente, mas eu mantinha a vantagem agora. Patrícia pensava que estava executando um assassinato perfeito. Em vez disso, acabara de se revelar como a inimiga que precisava derrotar. Hora de virar a mesa na minha assassina em potencial. Pisando de volta na área gourmet, mantive o mesmo sorriso caloroso que usara toda a noite, embora meu coração martelasse contra minhas costelas. Patrícia olhou para cima quando me juntei novamente ao grupo. Seus olhos imediatamente rastreando em direção à mesa de bebidas onde meu suco envenenado esperava. Tudo resolvido com os detalhes de fechamento? Ela perguntou com inocência perfeita. Apenas algumas formalidades de papelada finais, respondi, me movendo naturalmente em direção à minha posição usual. Nada que não possa esperar até segunda de manhã. O veneno era invisível, inodoro, provavelmente sem sabor. Grau profissional destinado a simular causas naturais. Mas Patrícia subestimou seu alvo. Sobrevivi 30 anos em negócios competitivos, ficando 3 movimentos à frente de pessoas tentando me destruir. João, não deveríamos fazer um brinde apropriado à sua aposentadoria? A sugestão de Patrícia carregava urgência sutil. Todo mundo estava esperando para celebrar oficialmente seu sucesso. Antônio acenou entusiasticamente. Absolutamente. Este momento merece champanhe e discursos. Este parece o momento perfeito com família e amigos juntos. Patrícia continuou, construindo momentum. Seu copo de suco está bem ali, pronto para o brinde. Ela estava empurrando em direção à execução do envenenamento com pressão calculada disfarçada de entusiasmo do churrasco. Cada palavra projetada para levar aquele copo aos meus lábios rapidamente. Excelente ideia. Concordei prontamente. Mas primeiro, Carlos e Patrícia, poderiam me ajudar com algo na cozinha? Quero pegar aquela garrafa especial de Dom Perignon que discutimos, a safra de 1996,
e as taças de cristal boas para a cerimônia apropriada. Carlos se endireitou com prazer óbvio, por ser incluído na preparação. Claro, pai. Sabe onde tudo está guardado melhor que nós? Isso tornará o brinde ainda mais especial, acrescentei, fazendo o pedido soar importante e hospitaleiro. Envolvimento familiar na montagem da celebração. Enquanto eles se dirigiam para dentro juntos, me virei para Mário com casualidade praticada. Mário, como está se ajustando à aposentadoria do ensino? 35 anos na educação. É dedicação notável. Os olhos de Mário se iluminaram com o entusiasmo que educadores sempre mostravam ao discutir suas carreiras. Bem, a transição tem sido fascinante. Depois de 3 décadas de horários de setembro, ainda estou me ajustando ao tempo flexível. Enquanto ele falava, gesticulando expressivamente sobre desafios de aposentadoria, me aproximei da mesa de bebidas. O copo de suco de Mário ficava a 18 centímetros do meu. Formato similar. Suco de laranja idêntico. Posicionamento próximo suficiente para uma troca rápida. O senhor e Lúcia pensaram em viajar? Continuei, mantendo-o envolvido enquanto examinava posições dos convidados. Antônio estava em conversa profunda com Francisco sobre tendências do mercado. Sara e Lúcia discutiam planejamento de jardim. Os outros convidados estavam naturalmente absorvidos em suas próprias discussões. Ninguém estava observando a mesa de bebidas. Oh, sim, estivemos planejando uma viagem para visitar parques nacionais. Mário continuou entusiasticamente. Yellowstone primeiro, depois talvez o Grand Canyon. Em um movimento suave, troquei os copos. O suco não adulterado de Mário se moveu para minha posição usual. Meu copo envenenado mudou para seu lugar. A troca levou 3 segundos e parecia rearranjo natural da mesa durante conversa. Isso soa maravilhoso. Os parques ocidentais são espetaculares nesta época do ano, respondi, me afastando ligeiramente da mesa. Conforme Mário continuava sua história sobre planejamento de aposentadoria, meu pulso gradualmente se acalmou quando o perigo imediato passou. O veneno de Patrícia agora esperava no copo de Mário em vez do meu. A ironia doce de usar seu próprio sogro como escudo inconsciente parecia perfeitamente apropriada. Carlos e Patrícia emergiram da cozinha carregando o Dom Perignon e taças de cristal, seus rostos brilhantes com antecipação da celebração vindoura. Tudo está pronto para o brinde apropriado, Carlos anunciou, colocando a garrafa de champanhe na mesa com cerimônia. O olhar de Patrícia imediatamente se moveu para a mesa de bebidas, confirmando que meu copo de suco permanecia em posição. Seu sorriso satisfeito revelou confiança completa em seu sucesso planejado. Timing perfeito, declarei, me movendo em direção ao meu copo trocado, enquanto observava o rosto expectante de Patrícia. Vamos fazer este brinde memorável. Ela se posicionou para observar minha bebida, ansiosa para testemunhar os efeitos do veneno. Seu pai sentou ao lado de seu copo mortal, completamente inconsciente de que sua filha acabara de tentar assassinar seu anfitrião, usando-o como cúmplice involuntário. Pessoal, por favor se reúnam, chamei, levantando o copo que deveria ter me matado. A ironia era requintada. Patrícia pensava que estava observando sua vítima se aproximar da morte, quando na verdade acabara de preparar seu próprio pai para o destino que pretendia para mim. Hora do verdadeiro entretenimento da noite começar. Todos se reuniram expectativamente ao redor da mesa elegantemente arranjada. Copos levantados em antecipação do meu discurso de aposentadoria. O momento parecia perfeito. Luz de velas dançando no cristal. Amigos e família unidos em celebração. O ar suave da noite carregando a promessa de novos começos. Amigos, esta verdadeiramente é a noite mais significativa da minha vida. Fiquei confiante, comandando a tensão enquanto internamente me preparava para o drama prestes a se desenrolar. 30 anos construindo algo do nada, e aqui estou cercado por pessoas que importam. Patrícia se posicionou com uma visão clara do meu copo de suco, seus olhos brilhantes de antecipação. Ela não fazia ideia de que seu assassinato cuidadosamente planejado estava prestes a se tornar sua queda pública. Sua amizade e apoio tornaram este sucesso possível, continuei, examinando rostos que me apoiaram através de décadas de luta. Hoje à noite, quero falar sobre lealdade, sobre confiança, sobre o que família realmente significa.
A mudança no meu tom captou alguma atenção. Antônio levantou uma sobrancelha, sentindo algo diferente no meu padrão usual de discurso. Aprendi que nem todo mundo que afirma amar você realmente ama. Meu olhar se moveu deliberadamente em direção a Patrícia, cujo sorriso confiante vacilou ligeiramente. Algumas pessoas veem sucesso e pensam apenas no que podem tirar dele. Carlos se inclinou para a frente, confuso pela tensão crescente no que deveria ter sido um momento de celebração. Os outros convidados trocaram olhares, incertos de onde este discurso estava indo. Infelizmente, nem todos aqui hoje à noite compartilham esse afeto genuíno. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras se acomodar sobre a reunião silenciosa. Na verdade, alguém nesta mesa tentou me envenenar poucos minutos atrás. Suspiros chocados ondularam através da multidão. O rosto de Patrícia empalideceu, seus olhos correndo entre mim e a mesa de bebidas enquanto tentava processar como seu plano dera errado. "Mário, pare!" gritei quando ele levantou seu copo de suco em direção aos lábios. "Não beba esse suco. Contém veneno." Mário congelou no meio do movimento, o copo tremendo a centímetros de sua boca. Ao redor da mesa, convidados recuaram horrorizados, vários largando suas próprias bebidas em alarme. "O que está falando?" Carlos se levantou, sua voz rachando de confusão. "Pai, o que está acontecendo? Patrícia, gostaria de explicar o que colocou no meu copo de suco?" Me virei para encará-la diretamente, minha voz carregando a autoridade de certeza absoluta. "Vi você adicionar algo de um pequeno pacote enquanto eu estava atendendo aquela ligação lá dentro. Isso é absolutamente ridículo." A voz de Patrícia subiu mais aguda com pânico. "Por que eu envenenaria alguém? Isso é insano." Mas seu rosto traiu tudo. A cor drenando de suas bochechas, suas mãos tremendo enquanto agarrava o encosto de sua cadeira, seus olhos calculando rotas de fuga mesmo enquanto protestava inocência. Você olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava observando. Continuei implacavelmente. Mexeu, depois embolsou a evidência imediatamente. Carlos encarou sua esposa com horror crescente. "Patrícia, diga a ele que está errado. Diga a todos que isso é algum tipo de engano." "Claro que é um engano," ela gritou, mas sua voz carregava desespero agora. "João, deve ter visto outra coisa. Eu estava apenas ajudando com as bebidas." Mário ainda segurava o copo envenenado, encarando-o com compreensão nascente de quão perto chegou da morte. Lúcia agarrou seu braço, lágrimas correndo por seu rosto. "Muito bem," disse calmamente. "Vamos resolver isso cientificamente. Levaremos esse suco para um laboratório para análise. Se estou errado, me desculparei publicamente com todos aqui. Se estou certo, estendi a mão em direção ao copo de Mário. Isso provará tentativa de assassinato. Deixe-me apenas garantir esta evidência." Patrícia se lançou para a frente com desespero súbito, sua fachada calculada rachando completamente. "Não pode." Ela tropeçou contra a perna da mesa com desajeitamento teatral, sua mão atingindo o copo de suco. Cristal se despedaçou contra a pedra. Suco laranja espirrou pela área gourmet. Evidência destruída em um momento acidental. Oh não. Patrícia ofegou, sua performance não convincente. "Sou tão desajeitada. Sinto muito." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até Carlos encarou sua esposa com suspeita não disfarçada. "Que conveniente," disse silenciosamente. E todos entenderam exatamente o que testemunharam. O copo despedaçado captou luz de velas como diamantes espalhados na área gourmet de pedra. Patrícia se ajoelhou ao lado da bagunça, fazendo um show de tentar limpar enquanto evitava os olhares acusatórios de todos. "Isso não foi acidente, Patrícia." Fiquei sobre ela, minha voz carregando o peso do julgamento absoluto. "Destruiu a evidência porque sabia exatamente o que aquela análise laboratorial revelaria. Não tenho que ouvir essas acusações malucas." Ela saltou para os pés, sua compostura finalmente rachando completamente. Máscara escorreu por suas bochechas quando o pânico substituiu o cálculo. "Isso é ridículo." Carlos deu um passo entre nós, mas sua voz não tinha convicção. "Pai, talvez haja alguma explicação." A explicação é simples. Mantive meus olhos fixos no rosto culpado de Patrícia. Sua esposa veio aqui hoje à noite para me assassinar pelo meu dinheiro. Usou sua reconciliação genuína como cobertura para homicídio premeditado.
Isso é mentira. A voz de Patrícia subiu próxima à histeria. Carlos, vai deixar ele falar de mim assim? Mas Carlos estava encarando sua esposa com um reconhecimento nascente. A demanda de dinheiro ontem. Você me empurrou para pedir 50 mil. Disse que merecíamos imediatamente. Você precisava de ajuda com suas dívidas. Patrícia se contraiu. Depois se pegou revelando demais. Que dívidas? Mário perguntou silenciosamente, sua voz pesada de decepção. Patrícia, o que fez? Antônio deu um passo à frente, seus instintos de advogado engajados. João, o que exatamente testemunhou? Vi ela adicionar pó de um pequeno pacote no meu copo de suco enquanto estava no telefone lá dentro. Mexeu. Olhou ao redor para garantir que ninguém notasse. Depois embolsou a evidência. Gesticulei em direção ao copo quebrado. Quando ofereci teste laboratorial, imediatamente destruiu a prova. Sara acenou sombriamente. O timing daquele acidente foi notavelmente conveniente. Os olhos de Patrícia correram entre os rostos a cercando. Convidados que momentos antes a receberam calorosamente, agora olhando para ela com desgosto e suspeita. Até Carlos estava recuando, criando distância física enquanto distância emocional crescia. Não temos que ficar aqui e ser insultados. Ela agarrou sua bolsa de uma cadeira próxima, seus movimentos afiados de desespero. Carlos, estamos indo embora agora. Patrícia, espere. Carlos parecia dividido entre esposa e pai, mas a evidência era esmagadora. Talvez devêssemos explicar. Não há nada para explicar porque não fiz nada de errado, mas sua voz carregava a borda estridente de culpa encurralada. Vamos, estamos indo para casa. Ela marchou em direção à casa, seus saltos altos clicando raivosamente contra a pedra. Carlos seguiu relutantemente, olhando para trás com expressão de vergonha confusa. Pai, eu não os brilharam com algo que nunca tinha visto antes. Ganância pura, fome descarada. Agora o senhor pode ajudar seu filho. 50 mil. Tenho dívidas para cobrir e quero abrir meu próprio negócio. Patrícia estava parada na porta, seu olhar calculista alternando entre Carlos e os contratos na minha mesa. Ela acenou levemente quando Carlos olhou na direção dela, um sinal silencioso que quase perdi. Você nem me parabenizou. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Este é o maior dia da minha vida. E você invade meu escritório exigindo dinheiro. Estou o parabenizando agora. Carlos se inclinou para frente, as palmas das mãos apoiadas na mesa. 2 milhões é incrível. Então, o que são 50 mil para o senhor? Não é nada. Nada? Comecei a oficina Batista nesta mesma sala quando Carlos mal sabia andar. Trabalhei 18 horas por dia. Perdi jogos de futebol e apresentações da escola. Construí algo do zero enquanto o criava sozinho depois que sua mãe morreu. Carlos hesitou na porta, dividido entre lealdade à esposa e horror crescente pelo que testemunhou. Patrícia agarrou seu braço com força, unhas escavando através da camisa social. Vamos embora agora, Carlos. Seu pai enlouqueceu completamente. Não, Patrícia. Carlos se soltou gentilmente, mas firmemente. Preciso entender o que aconteceu aqui. Pai, você realmente viu ela colocar algo na sua bebida? Sua voz carregava dor profunda, como se cada palavra o machucasse fisicamente. Patrícia recuou um passo, seus olhos calculando rapidamente. Carlos, você vai acreditar nele em vez de mim? Sua própria esposa? O desespero em sua voz estava se transformando em raiva. Ele sempre me odiou. Está inventando isso para nos separar. Vi com meus próprios olhos, respondi calmamente, mantendo minha voz firme. Através da janela da sala enquanto falava com o advogado. Um pequeno pacote, pó fino, mexeu para dissolver. Depois embolsou tudo rapidamente. Lúcia começou a chorar silenciosamente, abraçando Mário que ainda segurava os cacos do copo quebrado. Nossa filha, ela sussurrou. Nossa menina. Como chegou a isso? Antônio deu um passo à frente, seus instintos jurídicos totalmente engajados. Patrícia, essas são acusações muito sérias. Se há alguma explicação inocente, agora é hora de falar. A única explicação, ela rosnou, é que João Batista é um velho paranoico que não consegue aceitar que alguém se case com seu precioso filho por amor. Mas suas mãos tremiam enquanto falava, traindo o pânico que tentava esconder.
Carlos se aproximou lentamente de sua esposa, estudando seu rosto. Patrícia, olhe nos meus olhos e me diga a verdade. Você colocou algo na bebida do meu pai? O silêncio se estendeu como elástico tenso. Todos os convidados permaneceram imóveis, testemunhando este momento de verdade familiar. Até mesmo os sons noturnos do jardim pareceram cessar, como se o próprio universo esperasse pela resposta. Patrícia começou, depois parou. Seus olhos correram pelo círculo de rostos acusatórios. Francisco, Sara, os Richardsons, todos os amigos que momentos antes a receberam calorosamente. Agora a encaravam com repugnância e suspeita. Vocês não entendem! Ela explodiu finalmente, a máscara de compostura caindo completamente. Ele tem 2 milhões de reais. 2 milhões! E deixaria Carlos sem nada. Deixaria a gente lutar enquanto ele vive como rei. O grito de confissão ecoou pela área gourmet como tiro. Carlos recuou fisicamente, como se ela o tivesse esbofeteado. Meu Deus, Patrícia! Você realmente fez isso. Tentou matar meu pai. Por nós! Ela gritou, lágrimas finalmente correndo. Fiz por nós, Carlos. Você não consegue ver? Ele nunca nos daria o dinheiro voluntariamente. É egoísta, sempre foi. Trabalhou tanto que mal foi pai para você. Então você decidiu se tornar assassina? A voz de Carlos estava quebrando. Decidiu que tinha o direito de tirar a vida dele? Sara se aproximou lentamente, sua experiência médica assumindo o controle. Patrícia, que tipo de veneno usou? Se ainda há traços no seu sistema ou roupas, precisamos saber para tratamento médico adequado. Patrícia se encolheu contra a parede da casa. Não vou falar mais nada. Vocês estão todos contra mim. Vou ligar para a polícia, Antônio anunciou, tirando seu telefone. Isso é tentativa de homicídio. Não pode ser tratado como disputa familiar. Não! Patrícia gritou, se lançando para a frente, tentando agarrar o telefone. Por favor, não façam isso. Pensem nos meus pais. Pensem em Carlos. Isso destruirá todos nós. Mário finalmente falou, sua voz pesada como chumbo. Filha, você quase me matou também. Esse veneno no copo que eu estava prestes a beber. Você sabia que eu poderia pegá-lo por engano? A realização atingiu Patrícia como raio. Ela olhou para seu pai, depois para sua mãe chorando, depois para Carlos que a encarava como se fosse estranha. Eu não pensei... Não era para ser você, papai. Mas não se importou se fosse, ele disse silenciosamente. Desde que conseguisse o dinheiro. Carlos afundou numa cadeira próxima, colocando a cabeça entre as mãos. Como chegamos aqui? Como meu casamento se transformou em... isto? Conceição se aproximou gentilmente de Lúcia, oferecendo um lenço. Às vezes, descobrimos que não conhecemos as pessoas tão bem quanto pensamos, ela murmurou. Mesmo nossos próprios filhos. E Patrícia olhava ao redor desesperadamente, procurando alguma fuga, alguma maneira de desfazer o que havia feito. Carlos, ainda podemos resolver isso. Podemos ir embora, começar de novo em outro lugar. Resolver? Carlos levantou a cabeça, seus olhos vermelhos. Patrícia, você tentou assassinar meu pai. Por dinheiro. Não há como resolver isso. A sirene distante da polícia começou a crescer mais alta. Antônio havia feito a ligação enquanto Patrícia estava distraída com suas súplicas. O som cortou através da noite como lâmina, selando o destino de todos os presentes. Não, Patrícia sussurrou, recuando em direção ao jardim. Não posso ir para a prisão. Não posso. Francisco bloqueou sua rota de fuga casualmente. Seus anos de experiência bancária o ensinando a reconhecer quando alguém estava prestes a fugir. Patrícia, fugir só tornará as coisas piores. As luzes vermelhas e azuis da viatura policial começaram a piscar através das árvores da entrada. O churrasco elegante havia se transformado em cena de crime. A celebração da aposentadoria agora marcada permanentemente pela traição e tentativa de assassinato. 2 policiais emergiram do carro, seu treinamento imediatamente avaliando a situação. O mais velho, Sargento Costa, se aproximou com autoridade calma. Alguém ligou sobre tentativa de envenenamento? Eu liguei. Antônio se identificou. Sou advogado. Testemunhamos tentativa de homicídio. Ele gesticulou em direção a Patrícia, que estava tremendo contra a parede.
A suspeita confessou publicamente. Patrícia olhou para os policiais, depois para seu marido destruído, depois para seus pais devastados. A realidade de sua situação finalmente penetrou completamente. Quero um advogado, ela disse silenciosamente. Esse é seu direito. Sargento Costa respondeu profissionalmente. Patrícia Santos, você está presa sob suspeita de tentativa de homicídio. Ele começou a ler seus direitos Miranda, enquanto seu parceiro discretamente separava testemunhas para depoimentos. Carlos assistiu sua esposa ser algemada com expressão de homem assistindo seu mundo desmoronar. Pai, sinto muito por tudo isso. Eu sei, filho. Me aproximei de Carlos colocando uma mão em seu ombro trêmulo. Você não sabia. Ela nos enganou a todos. O policial mais jovem, oficial Santos, começou a coletar evidência dos cacos de copo quebrado, fotografando a cena antes que fosse perturbada ainda mais. Vamos precisar de depoimentos de todas as testemunhas, ele anunciou. Lúcia se aproximou de sua filha algemada, lágrimas correndo livremente. Patrícia, minha menina, por quê? Criamos você melhor que isso. Não entendem. Patrícia soluçou enquanto era conduzida em direção à viatura. Ele tem tanto dinheiro. Não é justo que algumas pessoas tenham tudo enquanto outras lutam. Luta? Mário balançou a cabeça. Filha, você nunca lutou um dia na sua vida. Demos tudo o que precisava, sempre. Sara se aproximou de mim com preocupação médica. João, precisa ir ao hospital para exames de sangue, só para garantir. Mesmo que não tenha ingerido o veneno, exposição pode deixar traços. Enquanto Patrícia era colocada no banco traseiro da viatura, Carlos se aproximou da janela. Eu te amava, ele disse silenciosamente através do vidro. Realmente amava você. Patrícia apenas o encarou através das lágrimas, incapaz de falar. O carro da polícia lentamente saiu da entrada, levando embora a mulher que tentara destruir nossa família por ganância. Os convidados restantes ficaram em silêncio chocado. A celebração elegante havia se transformado em pesadelo, mas de alguma forma senti uma estranha sensação de alívio. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que viver com uma víbora em nossa família. Pessoal, finalmente falei para meus amigos leais que testemunharam essa noite surreal. Sei que esta não foi a celebração que planejamos, mas vocês me salvaram hoje à noite, simplesmente por estarem aqui, sendo testemunhas. Antônio acenou firmemente. João, família verdadeira não é apenas sangue. É sobre pessoas que se preocupam genuinamente umas com as outras. Ele olhou significativamente para Carlos, que estava sendo consolado pelos santos. Francisco se aproximou com sua sabedoria bancária prática. João, vai querer mudar testamentos, procurações, qualquer documento legal que mencione Patrícia. Esta noite muda tudo. Já estou pensando nisso, respondi. Primeiro vamos garantir que Carlos esteja bem. Ele é vítima aqui tanto quanto eu. Carlos levantou a cabeça do abraço consolador de Lúcia. Pai, como pode me perdoar depois do que minha esposa fez? Eu trouxe essa pessoa para nossa família. Filho, você não sabia quem ela realmente era. Patrícia enganou todos nós. Estendi minha mão em direção a ele. Você é meu filho. Isso não muda. Não importa o que ela tenha feito. Sara verificou seu relógio. João, realmente deveríamos ir ao hospital agora. Quanto mais cedo testarmos, melhor para a evidência legal também. Os santos se ofereceram para nos acompanhar. Mário parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. João, não temos palavras para nos desculpar. Nossa filha, não sabemos onde erramos. Vocês não erraram, assegurei-lhes. Algumas pessoas fazem escolhas ruins independentemente de como foram criadas. Patrícia escolheu ganância sobre amor, dinheiro sobre família. No hospital, os exames de sangue confirmaram que eu não havia ingerido nenhum veneno. Mas as amostras dos cacos de vidro revelaram vestígios de digitálico, um composto derivado da planta foxglove, que simula ataque cardíaco em doses suficientes. Dr. Silva, o médico de plantão, balançou a cabeça sombriamente. Dose letal para homem de sua idade e peso. Se tivesse bebido aquilo, teria 15 minutos, talvez 20, antes de colapso cardíaco irreversível. Carlos desmoronou numa cadeira do hospital. Ela realmente queria matá-lo.
Não foi momento de raiva ou loucura temporária. Ela planejou seu assassinato. A polícia encontrou mais digitálico no carro dela, oficial Santos nos informou mais tarde, e pesquisas no computador sobre venenos não detectáveis. Isso foi premeditação clara. 3 semanas depois, Patrícia se declarou culpada de tentativa de homicídio em troca de sentença reduzida. 12 anos de prisão, elegível para liberdade condicional em 8. Carlos processou o divórcio imediatamente. Não posso estar casado com alguém que tentou matar meu pai, ele explicou ao juiz. Não importa o quanto a amei uma vez. Mário e Lúcia se mudaram temporariamente para nossa cidade, precisando de apoio enquanto processavam a traição de sua filha. Ofereci-lhes o quarto de hóspedes pelo tempo que precisassem. São família também. Expliquei quando Carlos questionou minha generosidade. Patrícia pode ter sido má, mas vocês são boas pessoas que foram feridas por suas ações também. A venda da oficina foi finalizada sem problemas. 2 milhões de reais entraram em minha conta, mas a celebração parecia diferente agora. O dinheiro que quase custou minha vida carregava peso emocional que nunca esperara. Pai, o que vai fazer com todo esse dinheiro? Carlos perguntou uma tarde, enquanto organizávamos papéis legais no escritório em casa. Viver, filho. Realmente viver. Sorri para ele. E talvez ajudar você a começar de novo. Da maneira certa, com respeito e responsabilidade. Carlos havia retornado para trabalhar comigo na transição da empresa, ajudando o novo proprietário a entender operações que observara desde criança. Era gratificante trabalhar ao lado de meu filho novamente, como sonháramos anos atrás. Aprendi algo naquela noite, Carlos disse enquanto revisávamos relatórios financeiros. Dinheiro não cria caráter, apenas revela quem você realmente é por dentro. Essa é uma lição cara, mas importante, concordei. Patrícia mostrou sua verdadeira natureza quando pensou que ninguém estava olhando. 6 meses depois, organizei outro churrasco. Menor desta vez, apenas família real e amigos genuínos. Carlos trouxe uma nova namorada, uma professora gentil chamada Amanda, que amava crianças e trabalho voluntário. Ela é diferente, Carlos me confidenciou enquanto observávamos Amanda brincar com filhos dos vizinhos no jardim. Quer conhecer você direito antes de qualquer coisa séria. Diz que família é sobre respeito mútuo. Parece que você aprendeu a escolher melhor, sorri, levantando meu copo de suco, agora sempre servido por mim mesmo. A aposentadoria trouxe paz que não conhecia há décadas. Viajei para a Escócia, como planejado. Visitei a Irlanda. Vi a aurora boreal na Noruega. Carlos me acompanhou em algumas viagens, reconstruindo nossa relação pai-filho. Patrícia escreveu algumas cartas da prisão pedindo perdão e alegando que medicamentos para a ansiedade afetaram seu julgamento. Nunca respondi. Perdão é possível, mas confiança, uma vez quebrada por tentativa de assassinato, nunca pode ser reparada. Mário e Lúcia eventualmente voltaram para Minas Gerais, mas mantemos contato regular. Eles são os avós que Carlos nunca teve, e eu, o genro que merecem. 1 ano depois da tentativa de envenenamento, Carlos pediu Amanda em casamento. A cerimônia foi simples, íntima, focada em amor genuíno em vez de exibição. Caminhei com ele até o altar, orgulhoso do homem que se tornou através da adversidade. Pai, ele disse na recepção, obrigado por não desistir de mim quando eu quase estraguei tudo. Família verdadeira não desiste, respondi, abraçando meu filho. Lutamos pelos que amamos, protegemos uns aos outros e perdoamos quando necessário. 2 milhões de reais compraram minha liberdade, mas a tentativa de Patrícia de roubá-la através de assassinato ensinou algo mais valioso, que dinheiro sem caráter é vazio, mas amor com integridade é riqueza verdadeira que nunca pode ser roubada. E assim, rodeado por família escolhida por amor em vez de sangue, finalmente encontrei a paz da aposentadoria que trabalhei 30 anos para conquistar.